Olá, boa tarde, sejam todas as pessoas que estão nos assistindo bem-vindas. Estamos começando mais um programa do Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pelos canais parceiros da revista Fórum, do 247, do DCM. Bem-vindas, bem-vindos para esse nosso diálogo de hoje. O Pauta Brasil se debruça sobre temas da conjuntura política, social, econômica do nosso país, e hoje o tema desse diálogo é o futuro da microempresa e a falta de crédito. E, para isso, nós estamos aqui com o Alencar Ferreira, que é economista, aposentado do Banco do Brasil, ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, também com a Tita Dias, que é pequena empresária do ramo da gastronomia, sócia do bar e restaurante Canto Madalena, associada à Abrazel e participante de grupos de empresários pela sobrevivência do setor. Estamos aguardando também o Paulo Feldman, que é professor de economia da USP, pesquisador da Universidade de Fudan, na China, ex-presidente do Conselho da Pequena Empresa da Fé Comércio. Daqui a pouquinho o Paulo vai estar aqui conosco e nós temos aqui para começar esse diálogo o Alencar e a Tita Dias. Alencar, eu vou sugerir que você seja o primeiro a abrir o nosso diálogo. Opa! E a gente passa para a Tita, pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Obrigada. Obrigado, Ellen, pelo convite, pela apresentação aí da Fundação Perseu Abramo. Boa noite, Tita, minha querida amiga de muitas décadas. Nós fazemos parte, né, do Núcleo de Apoio e Políticas Públicas, o NAP, né, vinculado à Fundação Perseu Abramo, onde o nosso querido Paulo Feldman, que está entrando aí, é o nosso coordenador, né? E a gente vem debatendo no NAP uma série de diagnósticos e de políticas para incrementar esse setor da micro e pequena empresa, né? Hoje nós somos 7,9 milhões de micro e pequenas empresas no país, isso é 99% dos CNPJs, das empresas do país, e a gente estuda e acompanha também os microempreendedores individuais, né, os MEIs. Hoje são cerca de 12%, 12 milhões de MEIs no país, né? Essas micro e pequenas empresas, da qual nós nos referimos, elas são responsáveis por 80% do emprego gerado no país. Esses são dados do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, e na conjuntura de 2021, aquela conjuntura adversa, né, 80% dos empregos criados, dos cerca de 2 milhões e 700 mil empregos criados, foram em micro e pequenas empresas, né? A gente acredita, inclusive, que um choque de emprego necessário num futuro governo progressista e do nosso presidente Lula, ela deve se estruturar a partir das micro e pequenas empresas. Esse choque de emprego pode ser feito através das micro e pequenas empresas. Só para vocês terem ideia também, quer dizer, essas 7,9 milhões de empresas são responsáveis por 29% do PIB brasileiro, né? E apenas 1% das demais médias e grandes empresas são responsáveis por 71% do PIB, né? A gente acha que é uma desproporção muito grande. Se a gente olhar na literatura e na experiência mundial, principalmente na Europa, a gente vai encontrar que as micro e pequenas empresas podem chegar até 2/3 do PIB desses países, exatamente o inverso do que nós temos aqui. Muito foi feito, assim, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos uma série de iniciativas que realmente vieram a auxiliar e ajudar esse segmento. Eu rapidamente poderia comentar do cartão BNDES, ainda em 2003, no primeiro ano do governo Lula, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que instituiu o Simples Nacional, de caráter universal e abrangente, como é hoje, isso foi em 2006, criou o microempreendedor individual em 2008, e certamente esses foram avanços bastante importantes
né, na legislação e na governança das micro e pequenas empresas do país, né? Mas nós convivemos ainda com gargalos bastante profundos, né? Primeiro, uma dificuldade de acesso ao crédito. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje nós temos um crédito que é caro, um crédito voltado para o capital de giro, ou seja, para o fluxo de caixa das empresas. Nós temos poucas linhas de investimento onde a gente pudesse aumentar a produtividade, a tecnologia dos negócios, né? Aliás, na semana passada, o ex-presidente Lula fez um comentário bastante interessante, onde ele fala que o BNDES deveria pensar uma linha de crédito de investimento para as micro e pequenas empresas. A gente viu isso como bastante auspicioso, né? Falei das altas taxas de juros. Eu estava olhando esses dias um relatório de crédito do Banco Central, o spread, que é a diferença entre que os bancos captam e emprestam, para as pessoas jurídicas, ele gira em torno de 10%. É um dos maiores spreads do sistema financeiro comparativamente com os demais países. Nós temos um excesso de burocracia, nós temos altíssima carga tributária, apesar do Simples Nacional ser uma inovação e uma coisa que veio para facilitar a vida das empresas, das micro e pequenas empresas, nós ainda temos uma burocratização muito grande, né? Eu, para abrir uma micro e pequena empresa individual, por exemplo, eu tenho um site onde eu posso ali fazer todas as iniciativas, tal, mas eu preciso de uma aprovação do local de trabalho, de funcionamento dessa MEI, da prefeitura. Aí isso não está no site, eu preciso correr na prefeitura. Então, ainda apesar dos avanços que ocorreram, ainda é muito burocratizado, né, essa legislação, né? Nós temos um limitadíssimo, a Lei Geral da Previdência, a Lei Geral da micro e pequena empresa, ela determinou, né, que parcela das compras públicas fossem destinadas, carreadas para as micro e pequenas empresas. Mas esse ainda é um instrumento muito limitado, né? A gente tem uma proposta já de que, de imediato, o governo federal destine 10% das suas compras, que giram em torno de 170 bilhões no ano, né? Que imediatamente ele carreie 10% para as micro e pequenas empresas, com incremental, né? Que isso seja medido e combinado, que a gente pudesse elevar essas compras. Isso significa demanda efetiva para as micro e pequenas empresas e é um instrumento muitíssimo utilizado em diversos países, né? E, por fim, só para terminar esse diagnóstico, nós temos aí uma alta mortalidade, né, tanto das micro e pequenas empresas quanto dos MEIs, né? A gente precisa investir em gestão, inovação, etc. Bom, sobre o crédito, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Pronamp, que é uma linha de crédito instituída em 2020 e tornada permanente em 2021. Ele ainda é uma linha de crédito cara, né? Ele é Selic mais 6% ao ano. A Selic, quarta-feira, o Banco Central deve estar se reunindo, e o mercado fala que a Selic deve chegar a 12,75%, né? Mais 6%, quer dizer, você onera muito a estrutura de custos das micro e pequenas empresas, que já tem uma margem pequena, né? Onera a estrutura de custos. E é uma linha de crédito voltada para o capital de giro, para o fluxo de caixa da empresa, né? E não para investimento. Nós não temos uma linha com essas características voltada para o investimento, como eu falei. A gente precisa pensar uma reforma tributária, né? Nós defendemos aqui os limites hoje para a caracterização da micro e pequena empresa. Eles são limites definidos em 2016. De lá para cá, nós não tivemos alteração nesses limites, né? Então a gente propõe que isso seja elevado, né? Atualmente, esse limite da pequena empresa de 4,8 milhões de faturamento anual.
o MEI, né, a microempreendedor individual, o faturamento até 81 mil, de 81 mil a 360 mil, o faturamento anual é a microempresa, e de 360 a 4,8 milhões é a da empresa, da pequena empresa. Né? Ele está estagnado aí desde 2016. Nós estamos com um processo inflacionário, quer dizer, a estrutura de custos das empresas se alterou, a gente tem uma série de propostas relativas a isso. Em 2016 também houve um descolamento, né, desse limite entre o ente federativo federal e os demais entes federativos. Né? Para os demais entes federativos, esse teto, que é 4,8 milhões, cai para 3,6 milhões. Então, os tributos estaduais, eles levam em conta este limite, o que causa uma burocratização ainda maior da gestão dessas empresas. E tendo em vista o processo econômico anterior, né, uma crise econômica muito grande, agravada pela crise pandêmica, nós também discutimos aqui a possibilidade de um rebate, né, por um período, talvez de 24 meses, 2 anos, das alíquotas do Simples Nacional, para que as empresas consigam respirar, consigam ter uma estrutura de custos mais adequada, a retomada dos seus negócios. Né? Implementar o programa de compras governamentais, eu já comentei um pouquinho sobre isso, não é isso? Promover, isso aqui é bastante importante, promover a aproximação das universidades, as MPE, as universidades públicas, as universidades federais, todas aquelas universidades que trabalham com pesquisa, precisam estar conectadas com esse segmento, né? Para que a gente consiga desenvolver essas empresas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da estrutura produtiva, né? Da cadeia produtiva da qual elas participam. Né? Precisamos incrementar a capacitação dos nossos dirigentes. Isso é uma tarefa permanente. Nós temos o SEBRAE com diversas linhas, mas a gente acredita que as universidades podem nos ajudar nessa interação, né, para a capacitação dos dirigentes, desses empreendedores, né, que estão nessas empresas. Nós temos também uma proposta que é viabilizar uma política onde as micro e pequenas empresas participem mais da estrutura de exportações. Né? Hoje é muito pífio, né? Hoje responde por menos de 2% das exportações brasileiras, isso é muito pouco. Né? A gente tem países onde isso passa dos 50%, então a gente está pensando toda uma estrutura de consórcios, de consórcios onde as empresas consigam se capacitar, se organizar para enfrentar o comércio exterior. Né? Nós temos também outras questões que nós estávamos pensando aqui, que é os recursos. A gente estudou bastante um conceito, né, chamado Community Wealth Building, né, que na verdade é que a riqueza deve permanecer na comunidade, né, para que essa comunidade consiga gerar renda e se desenvolver. Eu acho que nós temos que, dadas as dimensões do país, as diferenças econômicas, sociais que nós temos que dar um olhar especial para as comunidades, para os arranjos produtivos locais, que basicamente, né, tocada pelas micro e pequenas empresas. Né? Nós temos toda uma discussão, nós achamos que a estrutura de governança do Estado brasileiro ela está pouco representativa do ponto de vista das micro e pequenas empresas. Então, a gente gostaria que houvesse uma participação das entidades de classe, das micro e pequenas empresas, nos bancos federais, que são fundamentais, né, no BNDES, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, na Caixa Econômica Federal, que são agentes fundamentais à distribuição de crédito,
e a gente acha também que deve haver uma estrutura de Estado voltada para as micro e pequenas empresas. A gente não define isso, se é um ministério, uma secretaria, isso é problema futuro, né? Mas precisa de uma estrutura de Estado que consiga coordenar todas as políticas voltadas para a micro e pequena empresa. E, por fim, aí devolveria a bola para você, Ellen, nas discussões da política industrial, né, a gente acha que assim, o Brasil necessita de uma política industrial, quer dizer, o Estado brasileiro precisa planejar, se organizar para desenvolver uma política industrial que consiga vislumbrar ao longo prazo, né? Mas que nesta discussão, dentro da cadeia produtiva dessa política industrial, esteja inserida as micro e pequenas empresas. Para finalizar, só vou dar um exemplo do que isso significa. Lá nos anos 50, ainda no governo do Juscelino Kubitschek, por ocasião do plano de metas, houve todo um investimento, né, uma parceria do capital multinacional com o capital brasileiro, o capital nacional, no desenvolvimento do segmento da indústria automobilística, né? Nas décadas seguintes, nós vimos diversas empresas de capital nacional sendo criadas e que se conectavam dentro desta linha produtiva, dessa cadeia produtiva do automóvel. As empresas foram criadas, muitas chegaram a ser grandes empresas, quer dizer, se desenvolveram, se capacitaram, tiveram uma importância relevante, né? E a gente acha que quando discute política industrial, é disso que nós estamos falando, quer dizer, além das grandes cadeias produtivas que têm que ser repensadas, dentro delas, como se insere a micro e pequena empresa, tá? Basicamente, o que a gente vem discutindo, em apertadíssimas palavras aqui, é isso. Então, meus colegas aqui, a Tita e o Paulo, que poderão desenvolver um pouco mais aí. Obrigado, muito obrigada, Alencar. E eu já vou passar a palavra para a Tita Dias para continuar o diálogo. Tita? Está sem áudio agora. Ficou bom. Deu? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Porque eu estou num lugar bastante barulhento. Estou num saguão de um hospital, então tomara que dê tudo certo. Eu ouvi o Alencar muito mal, mas você eu escuto muito bem. Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue falar em 10 minutos sobre uma situação que é bastante grave e não só do tamanho, não só da dimensão do problema, como também das buscas por soluções. Vou dispensar falar da importância das pequenas empresas. Então, vamos partir, que todo mundo sabe, todo mundo fala dessa importância, mas vamos falar que quase ninguém pratica, né? Essa importância que a pequena empresa tem na economia desse país. Bom, e hoje, eu acho que nós temos, pelo menos nos meus 18 anos, né, de pequena empresária, com certeza temos um presidente que é inimigo das pequenas empresas, porque para fazer o que fez esse governo, num momento onde as pequenas empresas mais precisaram para sobreviver à pandemia, fazer o que ele fez, se a gente não taxar um carimbo de inimigo, né, nesse presidente, estaremos perdendo uma oportunidade de fazer isso, porque eu falo de um setor que está numa situação bastante difícil, o da alimentação, né, eu quero dizer, dos pequenos negócios do ramo de alimentação e bebidas, e me entristece pra caramba ver os meus parceiros ainda votando nesse governo que está aí. Então, não sei de que maneira que a gente, né, que enxerga tudo isso, vai conseguir mostrar a esses pequenos empresários que nós temos é um governo que é nosso inimigo. E por que ele é inimigo? Bom, a gente falar que a pequena empresa não tem crédito, vamos dizer assim, é uma longa e velha história, né? Não falar só do crédito, falar do apoio.
Pena que esse programa não é, mas com certeza faremos um, para mostrar por que o governo do Lula e da Dilma fizeram, né, foram os que mais fizeram pela micro e pequena empresa. Bom, está aí o Simples, está o Estatuto, está o próprio MEI, vou abreviar essa conversa, mas, assim, no momento, assim, numa situação, numa realidade que as pequenas empresas não recebem apoio, e vamos falar que sem entrar na questão do crédito, e o Alencar já colocou muito a questão de todo o sistema financeiro e por que esse sistema não atende aos pequenos negócios, vocês imaginam o que foi para nós, nesse momento de pandemia, além de ter essa ganância do sistema financeiro, ter um governo que nos tratou do jeito que tratou. E o que eu quero dizer com isso? As poucas medidas disponibilizadas para manter uma empresa viva, elas vieram com demora, elas vieram a conta-gotas e elas atenderam uma parcela muito pequena. Eu acho que assim, as pequenas empresas, eu falo só aqui do ramo da alimentação, nós conhecemos verdadeiros heróis. Heróis mesmo, porque assim, foi muita luta para ficar vivo. E quem conseguiu, grande parte quem conseguiu, foi graças à conquista do crédito. Isso mostra a importância que tem o crédito para a pequena empresa. Veja só, a gente tem um governo que não nos apoiou como deveria apoiar na pandemia. Mas é preciso a gente dizer que o apoio que veio via lei aprovada no Congresso, que foi o PRONAMP, e assim, é um exemplo, eu insisto em falar do governo, porque um governo interessado em salvar as empresas, assim que o Congresso aprova uma lei, o que ele tem que fazer? Imediatamente colocar a lei para funcionar. O Bolsonaro não teve uma, nem aquela que é para manter emprego, nem do crédito, nenhuma, que ele não sancionou no último dia. Deixou para sancionar assim, no 30º dia depois de aprovada. E não sem vetos. Né? Então, voltando aí à nossa dificuldade, eu sou um exemplo de uma empresa que só está aberta pós a pandemia porque obteve crédito. Não assim, não tenho dúvida nenhuma. Se eu não tivesse conseguido o Pronamp, o Canto Madalena estaria fechado, como fechou dezenas, centenas, milhares de pequenas empresas nesse país. Então, eu acho que só por isso a gente já coloca a importância do crédito para a micro e pequena empresa. E por quê? Porque nós não trabalhamos com caixa, com giro. É tipo assim, uma frase que a gente usa muito, como é que é? Trabalho, almoço para pagar... O trabalhador, na verdade, fala, né? Trabalho, almoço para comer a janta. E a gente trabalha o dia de semana ou o fim de semana para pagar as contas na semana. É essa a situação. Então, a pandemia, quando ela vem, ela pega, assim, milhares, milhões de empresas que não têm essa ideia de caixa, sabe? De um giro, de um capital de giro para passar por intempéries. Não existe isso. Então, assim, o crédito é tudo para um pequeno negócio, é tudo, é um crédito necessário para ele enfrentar um momento difícil, como foi agora, o crédito é necessário para ele ampliar aquele negócio, para ele contratar mais. O crédito é a sobrevivência de um pequeno negócio, e até daquele que vai começar o negócio, daquele que vai empreender. E está aí toda a importância que teve das experiências, inclusive, do Banco do Povo. Então, a gente, assim, pandemia passou? Bom, passamos, segundo o governo, acabou. Passamos os piores momentos. Mas quem está vivo, quem sobreviveu, tem anos para recuperar. É uma pena eu estar hoje nessa situação que eu não pude e não consegui, novamente, recolher os dados que eu recolhi de pesquisa na área dos bares e restaurantes em relação ao endividamento e em relação ao tempo que essas empresas vão demorar para se recuperar. Porque o fato
de hoje ela está funcionando, dela não ter fechado as portas, não significa que está tudo muito bem, muito pelo contrário. Então, para ir caminhando aí finalmente, em relação a essa questão do crédito, o que eu diria? Hoje, as empresas estão, como está o povo brasileiro, endividadas. Estamos endividados, devemos. Devemos para banco, quando não devemos para parente, né? Para amigos, enfim, nós devemos. A quantidade de quem deve é muito grande. Bom, uma das dívidas que temos é o Pronamp. O Pronamp atendeu muita gente? Atendeu, mas é um crédito bom? Não é um crédito bom. Porque, além de ele estar atrelado à Selic, deu no que deu, muitos de nós tínhamos esse receio lá atrás, mas é o que tínhamos. A quantidade de prestações, tudo isso são coisas que precisavam ser revistas. Passou batido o Congresso, o Senado, que é aprovado mais crédito, né, uma renovação por mais 2 anos de dinheiro para o Pronamp, que é uma lei agora, o Pronamp é uma lei de crédito permanente, aprovou tempo, mas não mudou as condições. Então, sabe, é uma coisa ruim. Eu posso dizer que hoje nós não temos aliás, desde 2021, o Pronamp não é um bom programa de crédito. Não juros altos, Selic alto, condições de garantia e de parcelamento muito pequeno. Então, eu já falei em alguns cantos que, pensando no momento de endividamento das pequenas empresas, a exemplo que se fez com o Refis, né, que se pensou tirar juros, tirar multa, tirar encargos e parcelar em 180 meses, a gente tem que parar e pensar o que fazer com o crédito. Porque, veja só, quando tem quebra de safra na agricultura, o que faz? Às vezes cancelam a dívida, às vezes dão moratória, às vezes adiam, parcelam, sei lá. Por que não fazer isso com as empresas do mundo urbano, aqui da vida urbana? Eu não entendo isso. Por que 25 meses para pagar? Isso é o que eu fiz, são 25 parcelas. Outra proposta foi 48. Se a gente fizer um paralelo com o Refis deu para pagar dívidas dos tributos, acho que 180 meses, não sei se é isso, Alencar. Então, assim, é preciso tomar uma atitude em relação ao endividamento das empresas. Agora, eu sei que a situação é desfavorável, mas para um próximo governo, Lula, espero que seja ele, claro que esperamos, vai ter que tomar uma medida de cara em relação a isso. Vai ter que, de cara, entendeu? Aliviar essa carga das empresas e das suas famílias, porque todos nós somos avalistas do Pronamp. Existe um fundo garantidor, mas, né, o doninho, né, o dono entra com aval também. E o que mais quer falar? Esse endividamento. E crédito, é o que todo mundo fala, né? Quer ajudar a micro e pequena empresa, tem que pensar, primeiro, o lugar dos bancos públicos, né, que tem que, de fato, querer ajudar, querer dar esse apoio, e propostas a perder de vista, isso é ajudar. Porque já foi feito isso com times de futebol, viu, Paulo? Vamos levantar aí, teve um fundo para os times de futebol, e devido à pandemia, que teve uma quebra de público, eles aliviaram também, jogaram para as calendas, entendeu? Então, assim, o que acontece com o Pronaf e acontece com esse futebol, não aconteceu com as micro e pequenas empresas. A gente vai ter que pagar, né? Eu acho que é isso. Não teria muito, nesse momento, para abrir, acho que já falei demais, depois a gente conversa aí. Muito obrigada, Tita, foi no tempo, deu para te ouvir perfeitamente. Eu já vou passar para o Paulo Feldman, que também vai fazer aqui sua fala inicial para a gente. Paulo? Ok, Ellen, muito obrigado. Eu agradeço o convite da Fundação Perseu Abramo.
não só para estar aqui presente, mas a Fundação Perseu Abramo abriu espaço para os pequenos empresários, já há quase 4, 5 anos que nós estamos aqui, e isso é uma coisa importantíssima para a pequena empresa brasileira. O NAP das pequenas e microempresas já fez vários diagnósticos, já produziu uma série de propostas que estão sendo incorporadas nas linhas de pensamento do PT, e o próprio presidente Lula ultimamente tem falado muito sobre pequenas e microempresas. Então, eu queria também dizer o seguinte: foi muito bom eu ter ficado para o final agora, porque assim o Alencar deu uma visão geral das propostas do nosso NAP, perfeita, não tenho nada a acrescentar, e a Tita colocou muito bem a questão do crédito. Eu queria agora só complementar algumas coisas, mas eu vou dizer uma coisa que acho que é o que norteia. Dia 18 de abril, agora, saiu nos jornais Valor e Folha de São Paulo, e eu recomendo que vocês vejam, a relação da rentabilidade dos maiores bancos do mundo. Foi feito por uma grande empresa de consultoria internacional. Bom, todo mundo sabe que o Brasil está sempre muito mal colocado em tudo, né? O nível educacional das crianças brasileiras é o pior de todos. Quando pega a relação das maiores empresas do mundo, não tem empresa brasileira. Agora, em 4 são brasileiros. 4. Então, pessoal, são tão rentáveis? Porque eles não querem emprestar com risco. Eles não querem. O que eles fazem? Como que eles conseguem essa rentabilidade toda no Brasil? Com aplicações de tesouraria. Quem trabalhou em banco, a Tita e o Alencar já trabalharam, sabem muito bem. São as aplicações de tesouraria que são altamente rentáveis, que dão aos bancos brasileiros essa condição de 4 bancos brasileiros entre os 10 mais rentáveis do mundo. É um assinte isso, para um país tão pobre e tão complicado como o nosso. Agora, justamente essa postura dos bancos é que explica o fato de não haver crédito para a pequena empresa. E não é só isso, eu vou dar um outro exemplo para vocês, importantíssimo. A Tita falou o Banco do Povo. Existe uma coisa que no mundo inteiro tem, os países pobres todos têm, que é um microcrédito. Microcrédito não é crédito para microempresa, não. Microcrédito é aquele crédito para pessoa muito pobre, para costureira, por exemplo, é um crédito de R$100 para ela poder comprar R$500 para ela comprar uma máquina de costura, uma coisa assim. E ela não vai ter juro, não vai pagar juro, e ela vai poder devolver o dinheiro em 10, 20 anos. Isso é microcrédito. Pois bem, no Brasil não existe. Não existe microcrédito no Brasil. Por quê? Por que não existe? Porque os bancos não querem, porque não é rentável. Então, pessoal, no Brasil não tem nada que não seja altamente rentável para os bancos. É aí que está o problema. É por isso que não tem crédito para pequena empresa. Teve o Pronamp, mas como a Tita explicou muito bem, o Pronamp é altamente rentável para os bancos. A Selic altíssima, não tem risco, porque o governo cobre, o governo entra com o fundo garantidor, e o prazo para devolver é um prazo curtíssimo. E, olha, e mesmo assim, com tudo isso, os bancos não aderiram ao Pronamp. Muito pouco, muito pouco. Então, o que precisa, pessoal, para que a gente tenha crédito para a pequena empresa, porque, como o Alencar mostrou, o crédito é o principal problema da microempresa brasileira. É o que mais falta no Brasil. A gente está cansado de fazer diagnóstico no NAP e sabe que o problema principal é o crédito. E por que não tem crédito no Brasil, então? Porque os bancos não querem. Então, tem que mudar o sistema bancário. Nós temos que passar a ter novos tipos de entidades que possam apoiar a pequena empresa. Vou dar um exemplo para vocês. As coisas no Brasil se deterioraram muito. O Banco Central mantém esse sistema, que é um sistema que garante sempre alta rentabilidade dos bancos.
mas o Banco Central não está preocupado em dar empréstimos para quem precisa, como, por exemplo, as micro e pequenas empresas. Agora, uma coisa que deteriorou muito esse ambiente nosso, esse ambiente de negócios, foi a privatização dos bancos estaduais. Porque não era assim. Quando nós tínhamos o Banespa aqui em São Paulo, a pequena empresa não tinha problema. Aliás, nem o setor agrícola brasileiro. O pequeno produtor rural também não tinha problema, porque o Banespa era quem bancava. A mesma coisa aconteceu em vários estados brasileiros. Então, a privatização dos bancos estaduais foi uma outra coisa que complicou muito a vida da pequena empresa. Então, a Tita falou que o presidente Bolsonaro é um grande inimigo das pequenas empresas, e é mesmo. Mas tem um outro inimigo grande, que é o sistema bancário. Esse sistema bancário pode ser maravilhoso, pode ter conseguido colocar 4 bancos entre os 10 mais rentáveis do mundo, só que, para quem precisa de crédito no Brasil, não existe. Então, essa é a questão central que eu acho que nós vamos ter que discutir no nosso novo governo. Nós vamos ter que mudar esse sistema financeiro brasileiro. Ele não pode ser dessa forma, que só privilegia e só dá empréstimo para quem não precisa. Então, alguma coisa tem que ser feita. Infelizmente, o Banco do Brasil tem atuado desta forma também, porque o Banco do Brasil tem os seus acionistas minoritários que exigem que o banco seja rentável, etc., e o Banco do Brasil acaba também não apoiando esse tipo de medida e acaba atuando junto com os outros bancos privados. Então, alguma coisa tem que ser feita junto ao Banco Central. Nós precisamos de uma reforma do sistema bancário. É urgente que se faça isso. Na verdade, só para concluir, porque eu quero deixar um tempo para debate, na verdade, pessoal, o que falta no Brasil para a pequena empresa é prioridade para a pequena empresa, prioridade do governo, prioridade de políticas públicas. O Brasil, todo mundo fala que o Brasil é um país que tem uma péssima distribuição de renda, e é mesmo, é uma das piores do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que na área das empresas é pior ainda. Vejam, 99% das empresas, 99%, não estou exagerando, 99% das empresas brasileiras, são 8 milhões de empresas, são micro ou pequenas. No entanto, elas só participam de 27% do PIB brasileiro. Aquele 1%, são 80 mil só empresas, 1%, participa de 73% do PIB. E isso é que é má distribuição de renda, má distribuição de poder. Agora, por que chegamos nessa situação? Não existe política pública. Não tem política pública para a pequena empresa, ninguém se preocupa com pequena empresa. Durante muitos anos, eu me envolvi, e alguns de vocês aqui também, mas na época, eu era da Federação do Comércio, uma entidade poderosíssima. E nós chegamos à conclusão que o Brasil precisava de uma lei de consórcio, que permitisse à pequena empresa se unir, atuar de forma coletiva, integrada, porque é assim que funciona nos outros países do mundo. Então, o consórcio tem vários favorecimentos e faz com que as empresas possam ser exportadoras, desenvolvedoras de tecnologia. Eu toda hora falo que a Itália, metade das exportações italianas são feitas pela pequena empresa. Metade. Por quê? Porque as pequenas empresas lá estão associadas em consórcios. São os consórcios que exportam. No Brasil, 1% só das exportações brasileiras saem de pequena empresa. Por quê? Porque ninguém permite que a pequena empresa se una. Bom, então a Federação do Comércio era muito poderosa e queria o consórcio. Não passou. Não passou. Cansamos de nos reunir com os nossos parlamentares, com os congressistas, deputados, senadores. Não passou. Por quê? Porque a grande empresa não quer. A grande empresa não quer. Para ela era ruim. Porque aí íamos dar condições à pequena de competir com a grande. É isso que a grande não quer. Se tivesse consórcio, a grande ia ter que competir para valer com a pequena. Então, não permitiram, não aprovaram. Então, esse é o problema. Nós não temos o básico que existe nos outros países, nós não temos no Brasil. Por exemplo, qualquer
capital aí europeia, qualquer cidade europeia, não é permitido a atuação de supermercados, grandes redes de supermercados nas cidades, porque isso acaba com o pequeno comércio. Na Itália, não existe cadeia de farmácia. Por quê? Porque acaba com a pequena farmácia. No Brasil, é impossível se pensar que isso vai ser aprovado um dia. Por quê? Porque o Brasil não tem a cabeça voltada para prestigiar a pequena empresa. E por isso é que nós nunca tivemos políticas públicas para a pequena empresa. Não temos. É ridículo. Então, e o problema do crédito se insere nisso. Quer dizer, temos aí o sistema financeiro, que é um sistema totalmente voltado para quem tem dinheiro e não precisa de crédito, né? E que está aí, que não quer nem saber da pequena empresa. Então, o que tem que mudar no Brasil é isso. O Brasil tem que passar a colocar a pequena e a microempresa na agenda, principalmente o governo. O governo tem que ter a pequena empresa como sua prioridade máxima, inclusive porque, não só porque são 99% das empresas, mas pelo que o Alencar falou. Hoje, 80% dos empregos gerados no Brasil são gerados pela pequena empresa. A grande empresa não está mais gerando emprego. E sabe por que ela não está gerando emprego? E isso é mundial. Ela não está gerando emprego porque ela está se automatizando, ela está se robotizando. A grande empresa no mundo inteiro, ela não está mais gerando emprego. Ela agora está se automatizando. E no Brasil vai ser assim também. Então, é uma razão a mais para que a gente apoie a pequena empresa. A pequena empresa é a única possibilidade de a gente conseguir gerar os 12, 13 milhões de empregos que nós estamos precisando gerar no país. Então, temos que apoiar a pequena empresa. Ela tem que ser a prioridade zero da agenda do nosso governo. E com isso eu encerro a minha fala, senão a gente não vai ter tempo de debater. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Eu vou passar de volta agora para a Alencar poder fazer seus comentários, né, nessa nossa segunda rodada. Alencar, são 5 minutos agora, tá bom? Tá, talvez eu fale até antes, menos que isso, porque eu queria destacar mais duas questões, né? Nessa questão do crédito, a gente fala muito que é um crédito caro, né? De curto prazo. Normalmente o crédito hoje no sistema financeiro para capital de giro é de curto prazo. Agora, tem uma estrutura dos bancos de análise de risco que torna o crédito extremamente seletivo, né? Para você obter um limite de crédito para desenvolver as suas atividades, é um sufoco. Não é toda empresa que consegue esse limite de crédito. Aliás, a empresa endividada, a empresa com algum problema, né, de atraso, inadimplência, essa não consegue crédito, que é justamente a que mais precisa, né? Que é justamente a que mais precisa. Então, assim, há uma seletividade muito grande do crédito, né? Eu acho que a Tita, que está no dia a dia ali, ela pode até comentar um pouco mais sobre isso, mas isso é muito, muito importante. A segunda questão que eu queria comentar e queria ouvir aqui dos nossos colegas também, com a reforma trabalhista de 2017 e com a mudança na legislação da terceirização, jogando a possibilidade das empresas terceirizarem atividades meio e fins, houve, no nosso entendimento aqui, uma mudança de caracterização do microempreendedor individual, né? Chegando a um drible na legislação trabalhista. As empresas, e não só as plataformas, mas com certeza as plataformas, né, de tecnologia, elas passaram a contratar o microempreendedor individual ao invés de contratar o trabalhador registrado com proteção social, trabalhista e previdenciária. A legislação, a reforma trabalhista e da terceirização de 2017 permitiu que houvesse esse drible na legislação, com um desvirtuamento total, né, da ideia inicial do microempreendedor individual lá de 2008, do nosso governo do ex-presidente Lula, né, que era a tentativa de formalizar aquele profissional com
com alguma especificidade técnica, algum ofício. Então, assim, o eletricista, o mecânico, a boleira, a doceira, esse tipo de profissional, que todo mundo aqui conhece lá no bairro, né, de cada um de vocês aqui, vocês devem conhecer uma boleira, quando queima o chuveiro, o eletricista do bairro. Era para formalizar este sujeito, dar uma cobertura previdenciária e social para este empreendedor, para esse trabalhador que detenha esse ofício. Tá? A reforma trabalhista de 2017 desvirtuou a função do microempreendedor individual. Eu acho que certamente é um tema que nós vamos precisar voltar, precisar rever a legislação trabalhista, repensar, criar, para que a gente crie ocupações de boa qualidade. Né? Nós temos hoje, se você pegar a turma que está desempregada, subocupada, né? Ou porque trabalha pouco, ou porque recebe pouco. E aquele desalentado, aquele que gostaria até de trabalhar, mas assim, cansou de procurar emprego, de gastar com condução, tal, ele prefere ficar em casa, então o cara desalentado, são 26 milhões de brasileiros e brasileiras. Né? O desafio é muito grande. E há necessidade de um choque de emprego. Isso, como eu já falei, a micro e pequena empresa poderia ser um eixo estruturante desse choque de emprego. Tá? Além disso, nós temos que olhar pelos dados da última PNAD, nós temos cerca de 25 milhões de trabalhadores por conta própria. Tá? 80% deles sem CNPJ, sem nenhum vínculo. Né? Então, assim, para vocês verem a estrutura do mercado de trabalho que nós temos hoje. Tá? E a gente acha que, com uma ação efetiva que impacte, né, a governança, a estrutura social que gira em torno da micro e pequena empresa, nós podemos rapidamente gerar esses empregos necessários que a economia brasileira tanto necessita. Não é isso, Tita? Não é isso, Ellen e Paula? Muito obrigada, Alencar. Já vou passar para a Tita para fazer os comentários finais também agora, nessa segunda rodada. Tita, 5 minutos. Tá, eu queria 4 assuntos para falar. Vamos ver qual. Começar pelo primeiro comentário que fez o Alencar em relação aos critérios de análise de crédito dos bancos. Alencar, nós não somos tratados, a nossa empresa e nós, pessoa física. Os bancos juntam tudo, né? Então, inclusive, eles levam em consideração a figura privada, né, da Tita, o CPF e o CPJ. Então, meu querido, se você não é um São Zé Ninguém, está ferrado. Segundo, olha o absurdo. Eu vou dar um exemplo de um absurdo que aconteceu comigo, está acontecendo. Eu consegui o Pronamp, e como foi no começo, e eu luto pra caramba, eu consegui de acordo com a cartinha do Guedes, e de acordo com o meu faturamento de 2019, pré-pandemia, eu poderia pegar até 800 mil reais, que ele mandou cartinha para a gente, como se a gente pudesse, né, conseguir a maior dinheirama. Só que como o dinheiro do Pronamp era pouco, os bancos limitaram. No comecinho não tinha limite, então eu consegui 374 mil. Depois os bancos limitaram para 150 mil, 100 mil, 80 mil. Então, assim, eu sou figurinha rara de ter conseguido os 374 mil. Pois bem, mas eu consegui isso graças ao faturamento de 2019. Passou um ano, passou outro ano. Eu tenho hoje um fornecedor que só vende com cartão de crédito. E, assim, é um bom fornecedor, é o melhor fornecedor de hortifruti, é o melhor preço que tem. Então, me interessa comprar nessa empresa, mas ela é chata. Ela quer o cartão de crédito, ela não trabalha com boleto. Adivinha se a Caixa Econômica Federal me deu o cartão de crédito? Um cartão de crédito de 10 mil reais, gente, cartão de crédito. Sabe por que não deu? Porque ela pegou o meu faturamento dos 12 últimos meses. E aí, está muito longe do faturamento de 2019. Eu estou crescendo, eu estou vendendo mais, mas ela não me deu um cartão de crédito. E eu estou aqui doida, da Itaú, Santander, Banco do Brasil, para conseguir um cartão de crédito de 10 mil por mês. Isso dá um exemplo de como os bancos nos tratam, tá? Segunda coisa,
eu queria falar em relação... Eu sei, eu entendo o que disse, eu concordo também com o Paulo em relação que o grande inimigo é os bancos. Não dá para separar muito, né? Quando esse governo e banco é tipo a mesma coisa. Porque, olha só, para resolver o Refis, Paulo, eles resolveram aumentar uma taxa de alguma coisa aí dos bancos. O Alencar deve guardar isso na cabeça, eu não costumo guardar muito essas coisas. Eu só sei que o dinheiro, para poder dar o Refis para nós, né, para pagar as nossas dívidas de tributos, de impostos, eles vão taxar os bancos. Os banqueiros já falaram na cara dura que vão pagar porra nenhuma. Eles vão repassar isso para os clientes. Gente, entendeu? Então é assim, é governo inimigo, por quê? Porque também deixa os bancos fazerem isso, e essa é a história. Bom, mas vamos lá. Então, assim, os bancos não pagam o pato de nada nunca, nunca, até mesmo do Pronamp, se eu, Tita, pessoa física, não conseguir pagar porque minha empresa quebrou e a minha família não pagar, o governo paga para eles. A outra coisa, que para finalizar, eu falei que tinham 4 assuntos, diz respeito à questão da geração de emprego, e que eu acho que a gente devia falar emprego, renda e trabalho, com dignidade. Eu tenho repetido isso, emprego, renda e trabalho dignos. Porque, veja só, nós temos que pensar a questão trabalhista, e nós, petistas, temos que ter coragem de discutir uma reforma trabalhista que não é essa. Eu acho que não adianta falar em revogação, tem que mudar, tem coisas que eu acho que não são ruins, que foram colocadas, tem que modificar. Agora, nós temos que pensar em coisas novas para esse momento. Por exemplo, quando eu falo em ter renda e ter trabalho, eu posso falar de uma família que mantém um negócio, não posso? A família que mantém o restaurante, hein? Agora, essa família não tem proteção nenhuma, né? Ela não tem uma previdência, sei lá, existe... Eu estou falando assim, por causa do setor que eu conheço um pouquinho mais. E conheço por esse Brasil afora, em qualquer biboquinha. Eu conheço muita realidade de dono de bar, de tudo quanto é tipo. Então, no campo, a gente avançou muito na proteção. Não avançou? Hein? Sim ou não? Eu acho que avançou na agricultura familiar. Não, numa proteção. Como é que é a relação trabalhista no campo? Eu não sei, é preciso olhar para a realidade urbana, entendeu? É preciso avançar em formas, inclusive, de organizações, até dos trabalhadores, que vão facilitar, inclusive, essa questão com os empresários. Eu não sei porque a gente não pensou ainda em organizações regionais. Então, assim, desde a questão da política econômica, do desenvolvimento econômico local, tal, a gente tem que pensar a organização sindical também assim. A gente pode trocar muita coisa. Nem todo patrão é bicho-papão, entendeu? Tem muito patrão que sabe que ele depende, que o que vem para a empresa dele depende, sabe? Tem muito, nós temos que avançar de uma forma... É isso, para mim, que é moderno, né? E se a gente ficar defendendo aquela CLT lá de trás, nós estamos ferrados. Não vamos, inclusive, criar muito mais emprego, não, entendeu? Porque, assim, existe muita informalidade, e nós temos que trazer o informal para a formalidade. E aí nós temos que discutir qual é essa maneira, enxergar essas várias opções de trabalho, de renda, sabe, de remuneração, com dignidade, com proteção social, seguridade social, tudo isso. Então, eu acho que é tão importante, né, para nós, essa questão do crédito, mas essa questão dessa nova organização, que é do trabalhador, mas ela tem tudo a ver com a gente, é preciso pensar, porque, por exemplo, a Associação de Bares e Restaurantes, estou eu aqui sabendo, por ser associada, que a grande questão que ela vai levar para os presidenciáveis diz respeito à desoneração da folha de pagamento. Mas aí, mais uma vez, cai naqueles que trabalham, né? E a gente tem realidades diferentes. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E se a gente que é tão bom para criar políticas públicas, porque eu acho que foi no nosso campo que o SUS foi pensado, muita coisa, sabe, o simples, nós somos bons para políticas públicas, é só querer, é só pensar nessa questão do crédito, é que a gente já está muito virtual, né, Alencar e Paula, a hora que a gente sentar numa mesa,
que nem a gente fazia nos tempos da CUT, discute aqui, recorta ali, a gente vai quebrar a cabeça e vamos formular, sabe, boas propostas para o crédito, vamos começar a pensar também nas questões do trabalho, de uma nova relação de trabalho, que ampare o trabalhador, enfim, eu acho que a gente vai conseguir, porque nós somos bons, né, que nem diz, aquele jeito de governar, sei lá, eu acho que a gente tem que fazer isso. E não de forma separada, e agora finalizando mesmo, se você incentivar uma empresa a se formalizar, né, então você pode pensar nessas compensações, né, tributárias também, acho que é uma forma de ajuda, de crédito também, você dá compensação para ela, mas se ela, né, então aí nós podemos fazer toda uma tabelinha, linkando o emprego, linkando a folha de pagamento, o tamanho da folha de pagamento, sabe? É possível, gente, é possível. Eu sou uma pessoa muito animada com política pública, só que estou me sentindo velha. Já estou cansada, precisa de gente nova para isso, tá? Obrigada pelo convite, foi muito bom esse papo aqui. Tita, nós que agradecemos, e agora já para finalizar, Paulo Feldman. Tá, Paulo, no áudio ainda, Paulo, pronto. Desculpa, eu estava aqui falando como se fosse a última. Não, imagina. Eu vou ser bem breve. Eu acho que foi muito bom o que você falou, Tita, e eu gostei demais aqui do debate. Eu só queria citar, mostrar para vocês como funciona um país importante, civilizado. Eu citei que o Brasil, as pequenas empresas têm 27% do PIB. Pois bem, na Alemanha, elas têm 65% do PIB, 65%. Então, a Alemanha, que é o terceiro país mais desenvolvido do mundo, sabe dar importância para a pequena empresa. Sabe o que a Angela Merkel fez lá agora, na pandemia? Ela não deu crédito, não. Ela deu mesada. Ela deu uma mesada para a pequena empresa alemã. Ela tinha garantida, a pequena empresa, o mesmo faturamento do ano anterior. A Angela Merkel deu isso para ela, desde que ela não mandasse ninguém embora e que ela mantivesse as compras com os seus fornecedores do ano 2019. Pois bem, na Alemanha não quebrou nenhuma pequena empresa, praticamente nenhuma. E a Alemanha foi o país que saiu melhor da pandemia. Então, isso é um país bem administrado, que sabe cuidar das suas pequenas empresas. Então, é isso que nós precisamos no Brasil. No Brasil, precisamos ter um cuidar da pequena empresa, um olhar para a pequena empresa que não existe hoje. Tá? Eu acho que é isso a mensagem principal que eu gostaria de passar. Eu acho que meu tempo está praticamente no final, né, Ellen? Pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Acho que a gente teve um debate muito rico aqui. Acabamos falando praticamente de todos os assuntos importantes. E é isso. Parabéns à Fundação Perseu Abramo e a você, Ellen, por terem promovido mais essa discussão tão importante. A Fundação Perseu Abramo que agradece, Paulo Feldman, Tita Dias e Alencar Ferreira pela participação de vocês aqui. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam também pelas nossas redes, pelas redes dos canais parceiros. E na próxima quarta-feira tem mais Pauta Brasil, das 17 às 18 horas novamente. Até a próxima.